Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo e com fogo. O que é isso? O que é batismo no Espírito Santo? É falar em línguas? É alguma experiência posterior à salvação? Batismo com fogo, o que é? É a mesma coisa de batismo no Espírito Santo? É uma outra coisa? Alguns dizem que é algo para condenação ou é para salvação. A gente quer lidar com todos esses assuntos agora. Lembrando que você pode ser nosso aluno de teologia lá no Teologia Descomplicada, o nosso curso online 100% digital aqui do 2 Dedos de Teologia, onde a gente lhe dá um panorama das posições cristãs acerca dos mais variados assuntos da teologia. Aqui no 2 Dedos de Teologia a gente é bem catequético, a gente tem uma posição e a gente defende a posição que a gente acredita. No Teologia Descomplicada a gente faz um panorama acerca de todas as posições. Ou seja, no vídeo de hoje eu vou defender uma posição não pentecostal, mas no Teologia Descomplicada a gente dá um panorama das posições e quais são as bases de cada uma das posições. A posição pentecostal, a não pentecostal e tudo mais. Então você, ao assistir esse vídeo, pode pensar: ah, Iago, essa é sua opinião e a opinião dos outros. Se você quiser saber, lá no Teologia Descomplicada a gente apresenta um panorama de todas as posições. Você pode ir em 2dedosdeteologia.com/curso e ser o nosso aluno e conhecer todo um panorama da teologia sistemática a partir do zero. Vai lá. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Batismo no Espírito Santo. O que é isso? Em comunidades pentecostais, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo geralmente é entendido como uma experiência distinta da própria salvação, que pode acontecer durante a salvação ou posterior à salvação, que representa um recebimento especial do Espírito Santo, uma experiência subsequente à salvação, onde o Espírito Santo capacita os homens com dons. Para a maioria dos pentecostais, a principal evidência disso seria o dom de línguas, a glossolalia, a possibilidade de falar em um idioma sobrenatural. Assim, os cristãos seriam divididos entre os cristãos batizados com o Espírito Santo e os não batizados com o Espírito Santo. Ou seja, você pode ser crente, você pode ser salvo e não ter esse batismo no ou com o Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo habite dentro de você. Se nós olharmos primeiro para o Antigo Testamento, a gente não vai ter muita ajuda para entender o que o batismo no Espírito Santo significa. Principalmente porque a experiência de recebimento do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da experiência de recebimento do Espírito Santo no Novo Testamento. O próprio Jesus diz no Evangelho de João que o Espírito que já vivia ali entre os discípulos agora habitaria de fato neles. Jesus estabelece então uma descontinuidade. O Espírito já estava de alguma forma com o povo, debaixo do Antigo Pacto. Mas agora, na Nova Aliança, o Espírito Santo habitaria de fato, fazendo os homens de tabernáculo em uma transformação interior completamente nova. O Novo Pacto é qualitativamente superior. O seu efeito na vida do crente é superior, e agora a lei é escrita no coração, agora o Espírito habita dentro de nós, coisa que não era realidade no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre os crentes do Antigo Testamento muito mais para capacitá-los a certos ministérios. Os profetas recebiam o Espírito, os reis recebiam o Espírito, homens que trabalhavam com madeira, com metais, recebiam o Espírito Santo, justamente para aquele tipo de atividade. Quando os homens perdiam o Espírito, eles perdiam o poder sobrenatural de Deus para realizar aquela atividade. Quando os homens oravam para que Deus não retirasse deles o Espírito Santo, era uma oração para que Deus os mantivesse naquele ministério. Davi, por exemplo, quando orava pedindo para que Deus não retirasse dele o Espírito, Davi orava para que Deus não o desqualificasse como rei. Quando o Espírito abandona Saul, por exemplo, o Espírito está desqualificando Saul como rei e ungindo Davi agora como o novo rei de Israel. É nos evangelhos que a gente encontra então essa experiência diferente. Os judeus possuíam apenas lavagens cerimoniais. O Novo Testamento criou o batismo como um grande rito cristão. E João Batista anuncia um outro batismo. Não só o batismo da água, mas um batismo que seria com o Espírito Santo. A gente vê isso logo no início dos evangelhos. Mateus 3:11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, virá alguém após João Batista que vai fazer algo mais poderoso do que aquilo que João Batista fazia, que era não simplesmente batizar com água, mas batizar os homens com o Espírito e com o fogo. O batismo, entendido como uma imersão na água, para outros uma efusão ou uma aspersão de água, aqui seria então uma imersão no Espírito, ou de alguma forma um contato diferente, não só com a água, mas com o Espírito Santo. O mesmo aparece em Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3:16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou João 1:33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires a descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos lá, o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo dentro desse contexto? Veja só, ser imergido, ou dependendo da sua teologia, aspergido com o Espírito, não é qualificado aqui no texto. Mas o batismo com fogo é qualificado. Mateus 3:10 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores,
Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vê só, a árvore que não dá fruto é lançada no fogo. Jesus vem para batizar com o Espírito e com fogo. E ele continua dizendo, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É interessante que só quem fala de fogo no batismo de Jesus é Mateus e Lucas traz a mesma ilustração. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 17 então, ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Enquanto Marcos e João falam apenas do batismo com o Espírito, sem falar de fogo, eles não falam sobre Jesus trazer uma pá para jogar palha no fogo. Agora, Mateus e Lucas, como falam de batismo no Espírito e no fogo, eles falam de Jesus trazendo essa pá para jogar no fogo aqueles que são ímpios. Ou seja, dentro do contexto de Mateus e de Lucas, claramente o batismo no fogo é ser lançado no fogo da condenação, por não fazer parte do povo de Deus. Ou seja, pedir a Deus o batismo com fogo é um pedido muito errado de se fazer. É o batismo que Deus dá aos ímpios, aos descrentes, àqueles que são palha, não são o trigo verdadeiro. Logo, por comparação, se o batismo com fogo é o batismo da condenação, se ele vem batizar com o Espírito e com fogo, e a ideia é que ele recolherá os justos, mas lançará no fogo os ímpios, o que é o batismo no Espírito? A ideia parece ser que o batismo no Espírito é o contrário do batismo com fogo. Seria a salvação. Seria o nosso recolhimento para Deus. Parece muito esquisito que seja colocado em oposição ali, batismo no Espírito e no fogo, a condenação e um elemento menor ou uma coisa posterior da vida cristã. Ainda mais considerando que batismo no Espírito não é qualificado aqui. O que os autores esperam é que a gente entenda então, com algum nível de obviedade, o que é que isso significa. Uma vez que o batismo no Espírito não é qualificado, mas ele é colocado em oposição a um batismo que representa condenação, é de se esperar que o batismo no Espírito represente salvação. Logo, ser imerso no Espírito Santo, ser adicionado a esse relacionamento com o Espírito Santo, seria uma referência ao que acontece no nosso relacionamento com o Espírito durante a salvação. Quando somos salvos, nós então somos unidos ao Espírito Santo, em contraste a sermos condenados e então unidos ao fogo eterno. Em 1 Coríntios, Paulo parece seguir a mesma ideia quando relaciona batismo no ou com o Espírito Santo à salvação. Em 1 Coríntios 12:13, ele diz, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ou seja, ele fala que nós fomos batizados em um Espírito, está falando do mesmo tema, batismo no ou com o Espírito Santo. E esse batismo com ou no Espírito nos une em um só corpo, na entrada de um corpo, esse aqui é o corpo de Cristo, na salvação, somos batizados no Espírito. Porque o batismo no Espírito Santo não nos concede simplesmente dons. O batismo no Espírito Santo nos concede a entrada num corpo. Quando é que nós somos adentrados no corpo de Jesus? Nós o somos na salvação. Ou seja, aquilo que o batismo no Espírito Santo concede é sermos salvos e adicionados ao corpo de Jesus. A expressão grega aqui sobre batismo no Espírito Santo é praticamente idêntica às outras expressões gregas de batismo no Espírito Santo nas Escrituras. A única diferença é que ele se refere a um Espírito ao invés de o Espírito, justamente porque ele está querendo chamar a atenção para a unidade do corpo de Cristo e não nas diferenças que existiam entre os cristãos ali, o que é chamado a atenção por ele dizer que gregos, judeus, escravos e livres todos são batizados em um só Espírito. Todos os outros elementos são idênticos aqui. O verbo grego é baptizo, como nos outros casos. A frase preposicional possui os mesmos elementos, que seria en mais o substantivo dativo pneumati, e nós traduzimos essa estrutura em todos os outros versos do Novo Testamento que falam de batismo no ou com o Espírito do mesmo jeito. Não tem como traduzir esse texto de uma forma diferente de como a gente traduz os outros textos. Por que é que isso é importante? Porque muitos pentecostais argumentam que o batismo no Espírito Santo dos evangelhos, o de Atos, o de 1 Coríntios, não necessariamente representam o mesmo batismo. Que a expressão batismo no Espírito Santo não é um termo técnico, mas os cristãos usavam de forma diferente. Por isso, você pode ter uma experiência diferente em Atos e Lucas e uma outra experiência em 1 Coríntios. Porém, isso não parece muito factível quando uma expressão tão plena, tão completa, batismo no Espírito Santo, escrito com exatamente o mesmo fraseado grego, é usado por Paulo no mesmo sentido que é usado nos evangelhos. Como é que a gente pode argumentar que esse termo é usado de forma frouxa no Novo Testamento, de forma que nós podemos dar a esse termo um significado diferente dependendo do autor? Se os autores parecem usar a mesma expressão plena no mesmo sentido, a gente tem que dar atenção a isso. Uma coisa é o uso de palavras, a gente tentar trazer o uso de uma palavra no evangelho para uma epístola ou algo parecido. Mas uma expressão tão completa, batismo no Espírito Santo, ao ser usada em outra carta, ou em outro evangelho, ou em outro texto, com um sentido
sentido muito próximo daquilo que seria esperado, a gente tem que dar uma atenção a mais antes de considerar que aquele termo não é técnico ou que aquele termo não está sendo usado para corresponder exatamente à mesma coisa. Tudo bem, mas falando desse jeito, tudo parece relativamente óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque existe uma pedra no sapato daqueles que não são pentecostais, e essa pedra no sapato é o livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos apresenta claramente o batismo no Espírito Santo como um acontecimento posterior à salvação. Homens e mulheres que já são salvos em Deus, que dão todos os indicativos que já creram em Jesus Cristo, estão recebendo o batismo no Espírito Santo depois da salvação. Como explicar, então, que o batismo no Espírito Santo seja referência ao recebimento do Espírito Santo na salvação, como parece ser o significado nos evangelhos e em 1 Coríntios? Bem, a resposta para isso é que o livro de Atos é um livro de transição. A gente já citou aqui que no Antigo Testamento o Espírito Santo não batizava as pessoas como batiza no Novo Testamento. O batismo no Espírito Santo é uma promessa do novo pacto, da nova aliança. Logo, essa promessa chegaria em algum momento sobre os discípulos. E a promessa do cumprimento da chegada do Espírito chegaria a homens e a mulheres que já eram salvos, uma vez que eles creram em Jesus. Mas o momento da descida do Espírito Santo foi posterior à salvação desses homens, porque eles viveram a transição entre a antiga e a nova aliança. O Espírito Santo os batiza depois que eles já foram salvos, porque o Espírito Santo ainda não estava batizando as pessoas quando elas eram salvas. E o Espírito Santo só passa a fazer isso a partir de Atos capítulo 2. Esses homens salvos foram batizados depois da salvação, porque se converteram antes do cumprimento da nova aliança. E isso é muito interessante, porque ao longo do livro de Atos, a gente vê esse cumprimento se estabelecendo. Em Atos 1, 4 a 5, Jesus fala do seu batismo com o Espírito Santo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui há essa promessa desse batismo com o Espírito Santo vindo de Jesus. O próprio Pedro lembra desse acontecimento quando em Atos 11 ele diz: então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas duas passagens nos mostram que absolutamente não importa o modo como a gente crê sobre o batismo no Espírito Santo. A certeza que a gente pode ter é que isso se cumpriu no livro de Atos. Ou seja, o batismo com ou no Espírito que era prometido nos evangelhos é o mesmo batismo com ou no Espírito que é cumprido no livro de Atos. Você não tem como dividir como dois termos diferentes ou duas coisas diferentes acontecendo. O que é prometido nos evangelhos é cumprido em Atos. De forma que, se o batismo com ou no Espírito Santo nos evangelhos é uma referência à salvação, no livro de Atos a gente tem a plenitude desse recebimento do Espírito Santo como selo da salvação para aqueles homens que estavam vivendo essa transição. A gente leu aqui o começo de Atos 1, mas em Atos 1:8, Jesus então traz o que seria o sumário do livro de Atos, ainda com referência a esse batismo no Espírito Santo que foi referenciado alguns versículos atrás. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vê só o progresso que se dá aqui. Os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, seriam também na Judéia, a província da qual Jerusalém era uma cidade, incluindo as cidades circunvizinhas, Samaria, uma província próxima que no passado era parte do reino de Israel, mais especificamente no reino do norte, até os confins da terra, todos os outros países do mundo. O que é que acontece quando a gente lê o livro de Atos então? A gente vê essa promessa se cumprindo paulatinamente com a descida do Espírito Santo, batizando os homens justamente nesse progresso. Os discípulos testemunham primeiro em Jerusalém e na Judéia, depois eles testemunham em Samaria e finalmente em outros países, nos confins da terra. Então, toda a experiência de batismo com ou no Espírito Santo que acontece no livro de Atos sobre pessoas já salvas é justamente porque esse cumprimento da descida do Espírito se deu nesse progresso entre os povos, justamente para mostrar o interesse de Deus em derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. A profecia de Joel 2, de que o Espírito cairia sobre toda a carne, fala exatamente do Espírito caindo sobre todos os povos, sobre os gentios, não apenas sobre os judeus. Então em Atos 2, 1 a 6, o Espírito Santo vem batizar o povo em Jerusalém, principalmente cristãos judeus, que já eram salvos e recebem agora da descida do Espírito Santo. Em Atos 11:1 diz que esses cristãos eram da região da Judéia e que o Espírito Santo caiu sobre eles, batizando-os, já que eles só possuíam o batismo de João, o batismo nas águas. Em Atos 8, nós temos o Espírito Santo batizando pessoas de Samaria. Diz no verso 14 que os de Samaria receberam a palavra de Deus, então eles foram batizados pelo Espírito Santo. E em Atos 10 e em Atos 19, pessoas gentílicas de terras longínquas também são batizadas pelo Espírito de Deus. O conflito que existia entre ter recebido o batismo de João e não ter recebido o batismo do Espírito, sequer ter ouvido falar do Espírito, não é uma realidade presente mais. Não é uma coisa que acontece com a gente, porque nós estamos além do contexto do livro de Atos. O livro de Atos apresenta esse momento transitório na história da igreja em que pessoas já salvas durante o antigo pacto agora recebem do Espírito Santo
Porque eles estão sendo transicionados ao novo pacto. Porque nesse contexto atual, o batismo no Espírito Santo é recebido de forma plena. Uma vez que você é salvo, você recebe esse batismo no ou com o Espírito de Deus. Porque você recebe o Espírito na sua salvação. O Espírito que te batiza, ele te batiza na entrada de um corpo, que é o corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo não parece ser uma experiência posterior, não parece ser uma coisa diferente da própria salvação. E a menos que você tenha vivido nesse período de transição entre a antiga e a nova aliança, você recebeu o batismo no Espírito no momento em que você se converteu. No momento em que você recebeu o Espírito Santo na salvação, você foi adicionado ao corpo de Jesus e o Espírito Santo faz você de morada. Ele mora em você, ele habita em você e você pode crescer cada dia mais na plenitude desse Espírito. Se você já é salvo, você não tem que orar para ser batizado no Espírito. Você já é. Se você já é salvo, você não tem que orar para ser batizado com fogo, porque você foi livre do batismo com fogo, uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo. Batismo com fogo é um batismo para descrentes. E você? O que é que você acha disso tudo? Não deixa de comentar aqui embaixo. Eu sei que essa perspectiva é uma perspectiva não pentecostal, mas ainda é uma perspectiva de alguns carismáticos, de alguns continuistas, de pessoas que acreditam em dons espirituais hoje, mas que não acreditam que batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder especial que concede dons espirituais. Que os dons espirituais surgiriam sim em algum momento na vida do indivíduo que é salvo, mas o recebimento do Espírito na salvação é o próprio batismo no Espírito Santo. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você quiser saber mais sobre outras perspectivas, visões de outras igrejas, de outras correntes, diferente da minha igreja, da minha corrente, você pode ir no meu curso Teologia Descomplicada, lá a gente comenta um grande panorama. Aqui eu sempre transmito o que eu acredito, o que é a minha opinião, a minha leitura da escritura, sempre tentando abalizá-la com a leitura dos grandes teólogos e dos grandes eruditos, sem desprezar, claro, os eruditos de outras linhas. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, Deus abençoe a sua vida, até a próxima segunda-feira nos Dois Dias de Teologia, 10 horas da manhã, e tchau, tchau.